430 bilhões de reais. Foi essa a quantia de dinheiro retirada da ADA Cardano desde a sua máxima histórica. Tanto dinheiro não sai assim de nenhum lugar sem fazer muito estrago. E no caso da ADA Cardano não foi nem um pouco diferente. A comunidade não falhou em demonstrar o mais profundo desapontamento com a moeda, mas o inverno no cripto foi muito cruel com todo mundo. Inúmeros foram os escândalos que levaram impérios bilionários, multibilionários a zero. Mas a Cardano não foi assim. Na verdade, ela foi o projeto que, de longe, mais construiu durante os últimos 2 anos. Lançou uma atualização que aumentou a eficiência dela em quase 10 vezes, arrumou tudo quanto é bug, preparou o terreno legal para não ter nenhum problema para o próximo bull market, se mostrou extremamente transparente enquanto outros projetos escondiam coisas por trás da cena. Foi comprovado vez após vez que ela é muito descentralizada e, pelo visto, só tem o céu como limite para os próximos anos. No vídeo de hoje eu vou contar tudo pra você sobre o projeto da Cardano. Esse aqui vai ser o vídeo mais completo sobre o projeto da Cardano que você vai ver aqui no YouTube. Então, sugiro que você fique comigo até o final do vídeo. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Arthur, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu gosto bastante de falar sobre criptomoedas e por aqui vocês irão encontrar tudo quanto é conteúdo desse jeito. Galera, eu quero comentar sobre a parte do projeto, a parte teórica da Cardano, então esse vídeo aqui vai conversar e explicar para você sobre o que é Cardano, como ela funciona. Acredito eu que este será um dos vídeos mais completos sobre esse tópico aqui. E caso você queira saber mais sobre Cardano, que tem muita coisa que a gente pode falar, cara, deixa um comentário aqui para mim, vai na seção de comentários e diz para mim o que você acha. Se você quer que eu fale sobre o tokenomics da Cardano, sobre o roadmap, sobre a atualização X, Y, porque tem muita coisa braba sobre Cardano. Mesmo se a gente considerar que o território para criptomoedas não tá o ideal nesse momento, a Cardano ainda assim é um projeto muito interessante. Para começar, vamos conversar sobre o que ela é. E ela é basicamente uma blockchain de primeira camada, de alta escalabilidade e com capacidade de criar contratos inteligentes e emitir tokens. Se você é uma pessoa que já está no meio do mercado cripto, acredito eu que você vai entender isso aqui perfeitamente, mas caso você não seja um maluco que fique ouvindo e assistindo vídeos sobre isso o dia todo, é muito possível que você tenha ficado com dificuldade de entender isso aqui, porque isso é praticamente outra língua, mas é muito simples. Dentro dessa cripto, é possível você criar outros tokens, ou seja, outras criptomoedas dentro da blockchain dessa criptomoeda. Assim como criar dApps, que são aplicativos descentralizados. Então, igual tem aplicativo no seu celular sobre rede social, outras coisas, você consegue criar também apps no mercado cripto usando a blockchain da Cardano. Inclusive, outros tokens que geralmente se comunicam com esses aplicativos. Além de tokens não fungíveis, que são os famosos NFTs, aquelas artezinhas que você encontra em outras blockchains, assim como na Ethereum, que é a mais famosa e a primeira que já fez isso. Só que diferente da Ethereum, ela é uma blockchain com alta escalabilidade. E escalabilidade é basicamente a capacidade de muitas pessoas utilizarem essa rede ao mesmo tempo, sem a gente precisar cobrar muito caro para poder ser utilizada. Então, você pode mandar, receber criptomoedas, utilizar um dApp, fazer parte aí de alguma plataforma de DeFi, ganhar dinheiro de outras maneiras no mercado cripto. E isso tudo sem precisar pagar muitas taxas para poder fazer essa movimentação. No caso da Cardano, é muito rápido. Cara, demora um segundinho para poder cair a sua transação e é extremamente barato para poder utilizar. Ela também é uma das blockchains mais descentralizadas, porque no mercado cripto, uma das narrativas mais fortes é essa das descentralizações. E a gente tem muitas criptos que falam que são descentralizadas e não são. Inclusive, Bitcoin tem, hoje em dia, a maioria da sua mineração dominada por pouquíssimos, menos de 10 grupos de pools de validação. No caso da Ethereum, hoje, temos pouquíssimos validators que não são grandes instituições. No caso da Cardano, são 3.000 validators, já teve mais, pode ser que tenha um pouco mais, mas eu peguei por volta aqui de 3.000 validators, porque ela é sim uma das criptomoedas mais descentralizadas, por mais tenha muita gente que queira te falar o contrário. E isso aqui, acredito eu que possa
ter esclarecido um pouquinho mais, mas eu quero comentar também sobre qual é o projeto no geral. Resumindo, ela é uma blockchain de Layer 1. Ela é uma blockchain que funciona na sua essência com ela mesma. Existem outras blockchains como a Ethereum que têm soluções muito interessantes, sim, só que elas têm esse problema de escalabilidade. Ela não tem aquela capacidade que eu acabei de comentar de processar muitas transações ao mesmo tempo. Demora muito para poder chegar a uma transação. Cara, quando a rede está sendo muito utilizada, está tendo muita procura, já chegou a caso de eu precisar esperar 30 minutos para cair uma transação. Então, de fato, é muita coisa e também já chegou ao cúmulo de eu ter que pagar $50 de taxa para poder utilizar aquela rede. Isso na primeira camada. Existem outras soluções que são blockchains paralelas que aumentam a eficiência dessa primeira camada. E aí, utilizando essa outra solução, você consegue realizar essas transações de maneira mais barata e mais rápida, mas é uma coisa muito complicada para quem está iniciando no mercado. Então, a Cardano, ela já tem essa característica de ser a primeira camada. Além disso, ela serve para abrigar outros tokens e contratos inteligentes, assim como a Ethereum. Ou seja, você pode criar outros projetos assim como você consegue fazer na Ethereum. E isso, a gente tem um ecossistema com múltiplos projetos de DeFi, ou seja, você tem todo um sistema, quase como se fosse um sistema bancário, você consegue enviar transações, receber transações, emprestar dinheiro, receber dinheiro emprestado, fazer staking, receber a sua rentabilidade colocando dinheiro em algum projeto DeFi. Existem infinitas possibilidades, tudo com esse ecossistema. Além de marketplaces de NFTs que estão em desenvolvimento, então caso você queira comprar e receber aí as suas NFTs, assim como você pode fazer na OpenSea, na blockchain do Ethereum, também será possível fazer isso dentro da Cardano. A gente tem também aí stablecoins, aquelas moedas que são completamente estáveis, então elas ficam fixadas a $1. Além de uma stablecoin normal, né, stablecoin fixada ao preço do dólar, teremos também, na verdade já foi lançada, a stablecoin algorítmica de GED, que é importantíssima para o ecossistema da Cardano. Inclusive, caso seja de interesse de vocês, posso também fazer outro vídeo sobre Cardano. Isso acaba fornecendo aí um espaço fértil para o surgimento de outras narrativas, como por exemplo, projetos focados para a inteligência artificial, o que é muito, muito interessante. O objetivo dela é ser uma opção mais barata e mais eficiente do que Ethereum e outras competidoras aí no mesmo nicho de blockchains de Layer 1. No caso, ela oferece menores taxas de transação, então você consegue fazer todas as suas transações sem precisar pagar muito dinheiro e também essa capacidade de processar mais transações por segundo, essa tal dessa escalabilidade. Ela também tem o objetivo de conseguir a maior relação de descentralização versus escalabilidade possível no mercado de criptomoedas. Eu tô batendo nessa tecla da escalabilidade o tempo todo, porque isso é um dos maiores essa é uma das maiores demandas a nível técnico do mercado cripto hoje em dia. Ela é muito necessária. Só que existe um problema. A demanda também é muito, muito forte por descentralização. E hoje em dia nós temos uma relação completamente direta aqui. Quanto mais descentralizado o projeto é, menos escalável ele é, e quanto mais centralizado ele é, mais escalável ele é. Então, para você aumentar a eficiência dessa rede, você precisa centralizar. E o objetivo da Cardano é conseguir ser o mais descentralizado possível, enquanto sendo o mais eficiente possível. Além disso, a Cardano também tem soluções nativas do próprio projeto de segunda camada. Ou seja, ela já é muito escalável, mas ela tem o objetivo de ser ainda mais escalável, inclusive chegando ao absurdo que é a solução Hydra, que possibilita aí, ou possibilitará no futuro, mais de 1 milhão de transações por segundo, até bem mais do que isso, o que é simplesmente absurdo, mas que seria extremamente positivo para Cardano, inclusive para o mercado cripto como um todo. E por mais que seja bem simples o funcionamento desse projeto, que é ser uma rede que pode abrigar outros tokens, ela consegue fazer isso de uma maneira um pouco mais complexa com a sua estrutura técnica. E eu separei algumas coisas aqui, repare que é de fato bastante coisa que a gente vai conversar agora, mas ela utiliza um mecanismo de consenso chamado Ouroboros, que é de Proof of Stake delegado. Simplificando isso aqui, a gente basicamente tem um sistema que faz com que a gente consiga
colocar os blocos dentro dessa blockchain de maneira descentralizada, mas com uma alta eficiência, que é utilizando um sistema que elege um validator que vai fazer a validação dos blocos e receber uma recompensa de stake naquele momento. Então a gente tem realmente esse sistema que escolhe algumas pessoas para poder fazer isso, e ela utiliza alguns parâmetros. Quanto mais Cardanos ela tem, ela consegue fazer essa validação de uma maneira mais frequente, entretanto, existe um limite para isso. Essa blockchain tem a capacidade de processar cerca de 300 transações por segundo em transações normais, então quando eu envio ADA para você ou você envia ADA para mim, a gente consegue fazer isso muito rápido, e quando a gente quer interagir com um smart contract, mandar uma cripto para uma DEX, por exemplo, ela consegue processar 20 transações por segundo, que hoje em dia não é tanta coisa assim, já é um pouco mais do que a Ethereum consegue fazer, tá? Mas ainda assim pode ser muito melhor. E qualquer um pode abrir um Validator Node para poder receber recompensas de staking por si só, e essas aqui são as especificações. Não é barato, não é a coisa mais linda do mundo, mas você precisa de 2 a 3 servidores Linux, um para produzir blocos e outros para serem relay nodes, uma coisa um pouquinho complicada, mas caso você estude, pode ser que vale a pena você fazer isso. O sistema operacional precisa ser o Linux, Ubuntu, e precisam de 2 CPUs, 1.6 GHz ou mais rápido, recomendado 4 volts, 16 GB de RAM, 100 GB de espaço de disco, idealmente SSD liberados, uma conexão muito boa com a internet, pelo menos 10 megas por segundo, um off-site PC e também uma hardware wallet. Eles recomendam a Trezor ou Ledger, mas existem outras que podem ser utilizadas também. Isso é o que você faz quando você quer receber essas recompensas de staking, mas, para ser bem sincero, não existe tanto assim a necessidade de você fazer isso, porque qualquer um pode também fazer a delegação de ADAs para receber recompensas de staking. Você abre uma pool de validação e você pode receber a delegação de outras pessoas, caso você vá abrir um Validator Node, mas caso você queira só receber dinheiro, você pode sim pegar suas ADAs, delegar para uma pool utilizando carteiras oficiais da própria Cardano, então uma coisa muito tranquila, muito segura, e você recebe essas recompensas de stake. Uma coisa importante é que para poder cuidar da descentralização do projeto é existido aí um parâmetro K, é o nome. Isso diminui as recompensas de staking se tiver muita ADA em staking numa única pool. Então você recebe menos aí como incentivo para você abrir outra pool para poder fazer essa recompensa. Inclusive é uma coisa interessante para se observar caso você for fazer a delegação. Pode ser que escolhendo uma pool mais nova você vai receber recompensas melhores. Hoje as recompensas estão por volta de 4% ao ano, 4,6% ao ano, e não existe um stake mínimo para fazer delegação, nem um período de lockup. A liquidez é imediata, ou seja, você coloca o seu dinheiro lá e você pode tirar a qualquer momento, você vai receber essa recompensa aí anualizada a cada epoque e você vai conseguir fazer a delegação sem precisar ter nenhum problema de liquidez. Isso aí é muito bacana porque a Cardano por si só já é um investimento. Então você comprar ADAs, você já vai estar investindo ao fazer isso. Mas além de ter esse investimento de comprar a Cardano, que pode se valorizar e etc., você também receberá 4% ao ano, que não é uma rentabilidade hoje em dia tão foda assim, considerando que a renda fixa paga 13% ao ano aqui no Brasil, mas você receberá 4,6% ao ano em Cardano, que já pode se valorizar, o que é muito interessante. Além disso, o projeto tem aquela característica que eu comentei com vocês de emitir tokens e contratos inteligentes. A gente teve uma atualização chamada Alonso Hard Fork, que trouxe a capacidade de criar contratos inteligentes na Cardano em setembro de 2021, e para emitir tokens na rede, para ser sincero, não é necessário interagir com um contrato inteligente. Inclusive, o nome correto para as moedas dentro da Cardano não é um token normal, assim como os outros, e sim um native asset, ou um ativo, um token nativo da rede. E essa diferença faz com que as taxas de transação sejam bem baixas para utilizar
um token que foi emitido na rede assim. Inclusive, elas podem ser pagas nos próprios tokens nativos do projeto, graças à tecnologia exclusiva da Cardano, chamada Babel Fees, e para ser sincero, nunca vi nenhum outro projeto algo assim, o que é muito interessante, porque os projetos têm um incentivo de tokenomics para poder fazer isso. Eles recebem recompensas de taxa sem precisar fazer uma blockchain própria. Uma coisa, assim, nunca vista antes, o que é muito interessante para os projetos. Eu coloquei essa setinha aqui, mas eu já chego lá para poder comentar isso para vocês e vai fazer sentido para vocês quando eu chegar lá. Os contratos inteligentes são recomendados para protocolos mais complexos, como citado anteriormente, o TPS para contratos inteligentes é bem menor. Caso você queira emitir um token, você pode emitir o token sem fazer isso, mas também dá para fazer isso por meio de contratos inteligentes, o que será indicado caso você precise fazer um protocolo, uma plataforma mais robusta, alguma coisa de fato mais bem planejada, que precisa ser mais bem executada. Na época do lançamento da Alonso Hard Fork, o TPS, as transações por segundo, eram de mais ou menos 4 a 5 por segundo, que era muito pouco, muito menos que a Ethereum, e a gente teve uma atualização em 2022, eu coloquei a data errada aqui, em 2022, chamada Vessel Hard Fork, que melhorou bastante a escalabilidade. Mas essa escalabilidade deve aumentar ainda mais com o lançamento da solução Hydra. O interessante é que essa atualização aí, ela foi necessária porque a maior possibilidade dessa baixa eficiência é que ela tenha sido causada por problemas de concorrência. Basicamente, aconteceu por causa de um modelo diferente de UTXO que a Cardano utiliza. Basicamente, essa sigla significa Unspent Transaction Output, ou resultado não gasto da transação, e ela é um modelo de transações utilizado pelo Bitcoin. A Cardano usa uma versão melhorada desse modelo, chamada EUTXO, ou Extended UTXO, que é exatamente a tecnologia que permite criar esses tokens na Cardano sem precisar de contratos inteligentes, e também é o que torna a rede muito mais eficiente que a Cardano. Por isso que eu liguei aqui. Com essa tecnologia, o UTXO, que a gente consegue fazer a criação desses tokens sem precisar criar um contrato inteligente. E o UTXO, que eu não expliquei, foi criado para simular uma troca com dinheiro em espécie de maneira digital. E é basicamente um tipo de troco. É muito simples. Sabe quando você vai comprar alguma coisa numa padaria, por exemplo, que custa R$2 e você dá uma nota de 5? Você precisa gastar a nota de 5 e você recebe de volta uma nota, no caso, uma nota de 2 e uma moedinha de R$1, você recebe de volta R$3. E esse troco que você recebeu de volta é o UTXO, é literalmente um troco. Mas isso já foi corrigido, o Vessel Hard Fork melhorou bastante a situação e a gente não tem isso mais hoje em dia. A blockchain funciona basicamente por meio desses aspectos técnicos que eu comentei hoje, mas existem muito mais coisas sobre a Cardano que não foram comentadas aqui, principalmente a parte econômica do projeto, financeira, como que vai funcionar o roadmap, ou seja, para onde o projeto vai vir agora. Inclusive tem 2 atualizações gigantescas que eu não pude comentar, que são a criptomoeda DJED, a stablecoin, que é extremamente positiva para o preço da ADA e extremamente importante para o ecossistema que vai se formar até o próximo bull market. Além disso, a gente tem essa solução Hydra, que aumentará a eficiência do projeto Cardano, o que pode ser extremamente interessante para o preço dela, principalmente para a eficiência dela nos próximos anos. A gente tem muita coisa para falar ainda, mas é interessante que esse funcionamento mostra pra gente como que a Cardano é um projeto complexo, mas que pode ser entendido, e como que ele é um projeto que tem um potencial bacana justamente pela complexidade e pelos detalhes que foram atentos na hora de criar ele. É um projeto muito interessante, não é à toa que ele é hoje em dia a 8ª maior criptomoeda que a gente tem no mercado, mas é nela que a gente tem que focar no próximo bull market, porque ela é uma das mais interessantes a nível aí de blue chips no mercado cripto, mas a gente tem que ter muito olho também para os projetos que aparecem no ecossistema dela, porque é muito certeza que caso lance um grande projeto interessante para esse ecossistema, a gente vai ter valorizações muito grandes. E é esse tipo de projeto que é interessante da gente ficar atento quando a gente fala aí de uma carteira de criptomoedas, e é justamente esse
esse tipo de projeto que eu falei num vídeo recente comentando de projetos de inteligência artificial, que além desses da Cardano que ainda estão para surgir, esses aqui já estão na nossa frente, na nossa mesa, e é muito possível que eles tragam resultados estrondosos para o médio curto prazo, dependendo de como você utilizá-los. Caso você ainda não saiba qual é só você clicar nesse vídeo aqui que eu te conto as criptomoedas mais promissoras de inteligência artificial.